Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre a salvação. Salvação essa dada a nós gratuitamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos salvou. Nós estávamos condenados. Você que não sabia disso, fique sabendo. Éramos inimigos de Deus. Nós éramos de Deus quando nós pecamos. Nós, que eu falo Adão, era nós ali. Adão e Eva representa eu e você. A Bíblia diz que pelo pecado no mundo e por entrou a salvação no mundo. Então nós estávamos ligados a uma vida ao inferno. Não se assuste com essa palavra, inferno. O inferno é real. A palavra eu coloco o título dela de Convite à Salvação 2. A salvação é um convite. Porque é um convite. Deus não põe a nada. Deus nos deu o livre para escolhê-lo ou não escolhê-lo. Deus nos deu independência no sentido que nós podemos escolher a Ele ou não escolher. Eu não creio no Deus determinista que determinou o homem à condenação de forma nenhuma. Todas as pessoas que nasceram de uma forma ou de outra, Deus se manifestou a ela, seja através da palavra, seja através da natureza. A Bíblia diz que Deus se revelou para nós através da natureza, através da beleza do mundo. O mundo aponta para a glória de Deus. Por isso que diante de Deus não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Primeiro ponto que eu queria deixar. Não há nenhum justo. Salmo 51 diz: em pecado me concedeu a minha mãe. Nós nascemos, meus amados, sobre a tutela do pecado. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Aí você pode estar se perguntando, mas como é injusto isso, através do homem entrar o pecado no mundo e todos nós ser condenados? Não é injusto porque, imagina se você era Adão. Eu acredito que você cairia do mesmo jeito. Então não é injusto. O homem caiu não porque Deus determinou, mas porque o homem falhou. Como cuidador, Deus entregou ao homem o cuidado dos animais, da sua esposa. Ei, o homem falhou. O primeiro homem, o primeiro ser vivente, ele falhou. E o pecado original, todos nós nascemos sobre esse pecado original. Nós temos inclinação ao mal. Nós temos inclinação a fazer coisas ruins. Infelizmente, a nossa carne... Como assim a nossa carne? A nossa carne, quando eu falo, é a nossa alma. Essa carne aqui que a terra de comer, nossos pensamentos, eles são maus muitas vezes. Nós fazemos o bem, nós temos dificuldade de fazer o bem, mas nós temos facilidade em fazer o mal. Você já pensou nisso? Nós temos facilidade de enganar, mas nós temos dificuldade em praticar boas ações. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Mas a mesma Bíblia diz que por um entrou o pecado. É a mesma Bíblia que diz que por um entrou a salvação para todos. O único sacrifício, o sacrifício de Jesus. Jesus não veio à terra a brincadeira, a passeio, mas ele veio fazer e cumprir o propósito estabelecido para ele, que era morrer e nos libertar do império da morte, do império do pecado, de Satanás. Jesus, na morte, daquela morte tão triste, quem é que lembra dos filmes que passavam na Globo, Jesus morrendo daquela forma? Eu nunca entendia. Eu dizia, Jesus morreu de forma tão injusta, meu Deus. E foi injusta mesmo. Mas Jesus precisava passar por tudo aquilo
Porque ele tinha que pagar o preço estabelecido por Deus. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Meu querido, sem derramamento de sangue não tinha como haver perdão para mim, para a tua vida. A Bíblia diz que por um justo pode ser que alguém se atreva a morrer. Agora, pelo injusto, só apenas Jesus. Jesus morreu por mim e por você quando nós éramos inimigos dele. Jesus nos restaurou a comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus foi quebrada quando o pecado entrou no mundo, porque, repito, Deus é santo. Deus é santo. E quando eu falo Deus, eu estou falando da Trindade, é santa. A Trindade é santa. Deus não pode conviver com o pecado, por isso que precisava de um sacrifício, um único sacrifício vivo e eficaz, que ia pagar o pecado não apenas da época de Jesus, mas do mundo inteiro. Lá em João diz isso, ele veio para pagar o pecado não só desses, mas do mundo inteiro. A salvação é um convite que Jesus nos faz. Ei, olha, se você está sofrendo, está passando por dificuldades, Jesus é a solução. Jesus tem as palavras de vida eterna. Aqui está a palavra de vida eterna, meu amado. Aqui está a palavra de vida eterna. E lá em Isaías 61 diz assim: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Amém? Apenas esse versículo. Jesus foi ungido, Jesus Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Ele foi ungido pelo próprio Deus para pregar as boas novas da salvação. Jesus foi o primeiro evangelista, Jesus foi o primeiro profeta que veio e trouxe salvação. Os outros profetas apontavam a Jesus. Eu me lembro daquela viúva de Naum, quando Jesus ressuscita o filho dela e diz, a palavra de Deus assim: verdadeiramente surgiu um profeta entre nós. E era Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus já existia desde a eternidade. Jesus, aquele coitadinho que morreu na cruz do Calvário por mim, por você, morreu pelos nossos pecados. Esse Jesus foi real. Mas aquele mesmo Jesus, no domingo, a palavra diz que Jesus abriu os olhos. A morte foi vencida por Jesus. Jesus venceu por nós a morte, o pecado, a condenação. Jesus se compadeceu, assim como ele se compadeceu daquela viúva, a viúva de Naum. Ele se compadeceu de nós, por isso ele faz um convite: olha, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos. E Jesus veio para os oprimidos, os aflitos, os que reconhecem que sem ele não são nada, os que acham que com ele pode viver sem ele, estão auto se enganando. E um dia a Bíblia fala que todo joelho se dobrará perante Deus, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Enviou-me a restaurar os de coração abatido e proclamar liberdade. Ei, onde Jesus está, a liberdade? Não, João, mas ser cristão não é negar a si mesmo. Aí é onde está o cerne da questão. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é fazer tudo o que Deus me prescreveu. E quando o médico passa um exame, passa uma consulta, se você não faz você não compra o remédio, você não compra o medicamento, você está sendo ali infantil, você não quer ter a sua saúde restaurada. Ei, Jesus é o remédio para a nossa vida, para a nossa salvação.
Ei, Barrabás, a Bíblia fala que as pessoas escolheram Barrabás em vez de Jesus. Barrabás é eu e você. Barrabás saiu dali com a ficha novinha em folha. Se ele fosse parado na próxima esquina, ele diz: olha, minha ficha tá limpa. Barrabás é eu e você, meu amigo. Nós somos Barrabás. Um justo, tinha um justo e um injusto. O injusto foi livre e o justo foi condenado. Nós somos Barrabás. Jesus é justo. A Bíblia diz que não foi achado pecado sobre ele. Não foi sua boca não quando os insultavam, quando os espeteavam ele. Ele como um cordeiro se entregou. Por isso que a Bíblia diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz: e proclamar a liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade. Ei, Jesus veio para libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso aqui não é um versículo político, não. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus veio te libertar do diabo, da morte. E nós vamos habitar, a Bíblia fala lá em Apocalipse, novos céus, nova terra. A morte já não vai mais existir, meu irmão. As doenças já não vão mais existir, porque elas já passaram. Muitas coisas não vão existir. O próprio Deus iluminará o seu povo, não vai ter mais sol. Tamanho é a glória de Deus. A nova Jerusalém vai descer da parte de Deus. E o convite de Deus, convite à salvação. Convite à salvação. Deus te convida, ei. Leia Isaías 61 completo. Deus convida o seu povo a sentar à mesa com ele, a ceiar com ele, até que o Senhor venha. E o mesmo Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Bíblia diz que os anjos estava o povo e Jesus foi levantado aos céus. E o anjo disse: olha, Galileus, esse que está subindo é o mesmo que vai voltar. A esperança do crente é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é que motiva e deve motivar os corações dos crentes. Jesus vai voltar. E você que ainda não está nessa mesa, ei, venha participar da salvação. É de graça, pela graça. Basta você crer que Jesus morreu dentre os mortos, está vivo à destra de Deus Pai, e crer nele de todo o coração e confessá-lo. Eu não preciso fazer penitência para ser salvo, meu amado. Basta apenas eu crer no Filho de Deus. E crer no Filho de Deus não é apenas de boca para fora, é também obedecer o que ele falou. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. E ele é o Senhor de tudo. E quando ele diz: olha, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, é para o nosso próprio bem. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos e das coisas que nós vamos provar. Eu ainda não estou vendo o céu, mas já estou sentindo. Ei, eu estou sentindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que habita em mim. Dá para sentir, queridos, a presença de Deus. Deus é real, Deus não está morto. Deus não está morto, ele vive, ele reina. Não é uma história de ficção, não é uma história de quadrinho aqui. Isso aqui não é uma história de quadrinho, não, meu amigo. É o próprio Deus falando conosco e dizendo nesta noite: filho meu, escuta a minha voz, filho meu. Filho meu, aceita a verdade bíblica, confesse a Ele, e o próprio Espírito Santo de Deus vai te convencer do que Ele é real. Não é eu que te convenço que Jesus é real, mas é o próprio Espírito Santo que te convence do pecado, da verdade e da justiça. Jesus é bom e maravilhoso. Ele espera que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e da salvação.
Existe uma verdade no mundo. Verdade essa que as pessoas não, às vezes até sabem, mas ignoram. Mas a verdade é que Cristo vai voltar, meu irmão. Não queira se encontrar com Cristo, ele como juiz, mas queira se encontrar com Jesus como advogado. Ele é teu advogado hoje, ele advoga ao teu respeito, e a causa que você colocar diante dele, ele não perde. Ele não perde a tua alma para Satanás, para diabo, não, para macumba. Ele não perde tua alma para o dinheiro, não. E se ele quer te salvar, meu irmão, se você quer provar a era vindoura, a Bíblia diz que a era vindoura, ei, você precisa de Jesus. Não é ele que precisa de você, não. É você que precisa dele. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele já fez, já está cumprido. Ele disse tetelestai, quer dizer, está feito, está consumado. Ele olhou para o céu e disse: olha, Pai, está consumado. Está consumado a obra que tu me confiaste. Ei, não tem nada que você faça que vai conquistar a sua salvação. E não tem nada que você desfaça que vai fazer você perdê-la. A salvação presente é um favor imerecido, é a graça. Ei, a graça é para quem é desgraçado. É para quem era desgraçado. A graça pega os desgraçados e bota ele debaixo de obediência. Ei, meu amado e minha amada, nosso Jesus é real. Não é invenção da minha cabeça. Não é invenção das pessoas que ali estão fora, que creem no mesmo Jesus. Mas é porque elas tiveram uma experiência pessoal com Ele. Eu oro para que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. A partir dessa experiência pessoal, sua vida vai mudar. Eu não estou dizendo que você vai ser milionário, porque não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância em todos os sentidos, não apenas financeiramente. Deus é bom, Ele abençoa nossa vida financeira, sim. Deus abençoa nossa vida financeira, sim. Não posso ser hipócrita de não dizer isso. Aqui não é a teologia da prosperidade, mas Deus é próspero e seus filhos também são. Amém? E o principal milagre que Jesus pode fazer na tua vida é a salvação da sua alma. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu vou gravar mensagem sempre de salvação, uma vez por semana, para que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.